Vamos ver uma entrevista de um dos pioneiros da cidade, da família pioneira. Preste atenção para depois vocês terem exemplos para fazer a de vocês. Pércio, o senhor falar um pouquinho para a gente sobre a fundação de IEP, tudo que o senhor lembrar, a questão da perseguição aos protestantes, a questão do cemitério, agora a palavra do senhor. Neide, são poucas minhas palavras a respeito da fundação do IEP. A história que o povo sabe aí quase que é a realidade, né, da divergência, da desarmonia que havia lá no São Roque. Inclusive o Chico Maria lá, ele era visado por alguns. Vamos assim dizer que um povo antigo, ignorante e ainda ajudado pelo mé, né, conforme dizemos hoje, que é a cachaça. Porque a pessoa, quando bebe um pouco, ele fica mais disposto, né? Ele cria mais coragem, ele tem coragem até para insultar, né? Para provocar, né, a pessoa. Então isso aí acontecia. E outro caso também que favorecia tudo isso é que naquele tempo a maioria do povo andava armado. Tinha um revólver na cinta, ou um punhal, ou outra coisa qualquer. Então tudo isso favorecia a provocação, a briga, a contenda. Não era tanto religiosidade que levava, entende? Era influenciado por essas coisas que eu estou acabando de contar. Agora, o meu pai e uma comitiva grande de homens, Zé Lino Santana, seu tio-avô, e Tertuliano, os filhos de Tertuliano, alguns deles já eram homens formados. Na entre safra eles se jogavam no Paranapanema e iam pescar. Eu tenho aqui os documentos a respeito disso aí, são fotos. Iam pescar no Paranapanema. Nunca eles deram um item de conversa sobre alguém aqui no patrimônio de São Roque. A família Almeida consta, contado por eles próprios. Eles chegaram aqui em São Roque em 1921. Não é isso? Você não conhece dessa história? Então, agora ali então veio aquela contenda, aquela coisa, houve aquele fiasco, aquela vergonha do cemitério lá, aquela coiseira, né? Todo mundo está sabendo. E... O que eles contavam para o senhor do cemitério, seu Pércio? Do cemitério, o Negeu, alguma pouca coisa que eu conversei a respeito foi com o Joaquim Severiano de Almeida, que eu disse Maria. O que ele falava? O cemitério, porque isso aí foi uma colonização da Capesa. A Capesa do Simões, Raul Simões, que doaram lá um terreno, o mesmo que posteriormente o Antônio Almeida da Prata fez aqui no IP, né? Deu um lote de terra para começar ali um vilarejo onde os moradores implantar o primeiro comercinho, né? Enfim, fazer um povoado, né? E pouca coisa eu ouvi do Joaquim Severiano, inclusive ele escreveu Subsídio para a História do IEP, foi o primeiro volume escrito, foi por ele. Até foi achado num almoxarifado assim meio abandonado lá na igreja, nas salas térreas, né? Lá foi achado, que estava lá guardado muito tempo, ninguém sabia. Então, o que encontraram? Que o Quizim Maria tinha escrito um artigo sobre subsídio para a história de EP e o despertar do tempo do Ezequias Soares, presidente da UNC, União da Mocidade Brasileira Independente. Então, ele imprimiu com um velho mimeógrafo que eles trabalhavam lá, parecia eu nunca vi de perto lá, mas parecia um pouco assim aquele cilindro de abrir massa, assim, né?
o bibliógrafo. O que o senhor ouviu da boca dele, seu Pércio? Da boca do vizinho. Eu ouvi muitas historietazinhas assim, né? De rusga, de alguma briga, alguma coisa, um insulto, aquele que eu já contei no começo, né? Entendeu? No mais... Em relação ao cemitério. Ao cemitério. Ao cemitério também pouco eu ouvi, porque não ouvi quase nada a respeito do cemitério, a não ser esse caso de o cemitério estava lá já feito, inaugurado, já sepultado muitas pessoas, mas não havia uma cerca, né? E num canto do cemitério, vocês sabem, num canto do cemitério havia uma sepultura de uma das famílias protestantes, que também tinha na sua roda. Foi quando os construtores da dita cerca, incentivados por alguma opinião política também e tal, então fizeram com que relegasse a sepultura do protestante para o lado de fora, quebraram o canto, assim. Eu nunca fui lá no gosto. E inclusive na minha família teve um primeiro gentil sepultado lá. Foi sepultado lá. É o terceiro filho do meu pai. Nelson I, Maurílio II, Gentil o terceiro. Isso aí, esse Gentil ele deve ter nascido e morrido logo da primeira infância, por 1920, por aí, mais ou menos, ou 21. Então o cemitério já estava... E o senhor nunca viu o túmulo dele? Nunca vi, nunca fui lá. Gentil, do que é o nome dele? É Pedro Zé Coutinho Rodrigues também. Isso aí tem que fazer a observação que depois, em 1925, veio outro menino que levou o nome desse Gentil primeiro, depois que morreu. O Gentil II. O Gentil. E ele não ficou para fora da cerca? Quem? O Gentil. O Gentil não consta. Não. O senhor sabe quem que é esse protestante que ficou para fora? Não sei. Se é parente da família Almeida? Não sei. É Anfrísio, quem é o nome do pai do senhor? Meu pai é Anfrísio Rodrigues. Só Anfrísio Rodrigues, né? Que é o pai do Gentil. Que é o pai do Gentil. O Gentil já veio nascido para cá ou ele nasceu aqui? Todos os filhos nasceram aqui. Inclusive, o Paulo, um fato histórico que está na família do meu pai, é que o primeiro ser humano que nasceu aqui, nesse reduto, que ainda não se chamava IEP ainda, não chamava IEP, a igreja presbiteriana independente, ela foi fundada e levou o endereço de Três Coqueiros. Eu explico para vocês, então, todos quantos foram me ver e me ouvir. O Três Coqueiros é lá a cabeceira da Figueira. Isso aí, bem mais tarde, que nós passamos a saber. Aqui, o Três Coqueiro, olhando de água abaixo, é o galho da esquerda. Olhando para o lado da direita, é a Figueirinha. Figueirinha e Três Coqueiros formam a figueira. Então, é igual um exemplo muito grande dentro do Brasil, é Solimões e Rio Negro. Né? Solimões daqui, o Rio Negro de lá, os dois juntos que formam Amazonas. Ali é um caso igual. Então quando eles chegam nos Três Coqueiros? Não chegaram nos Três Coqueiros, chegaram aqui nesse salto, aqui na estrada velha que passava para Paraguaçu, ali onde é a Serraria do João Rodrigues logo perto, a casa do João Rufino Santana na curva, assim, para cá, na beira do Sé também. Mais ou menos corresponde ao sítio de quem hoje? Hoje, você sabe, né? Hoje está na mão de Altino Severo Lins e os seus descendentes. Porque o Volídio vendeu para o Saulinho. Entendeu? A herança dele, que ele tinha pegado do João Rufino. Ele desfrutou muito tempo, plantou café. Então. E o Saulinho desfrutou o sítio, ficou anexo, que era assim ao lado, pegado, né, ligado. Depois o Saulinho
vendeu a escritura que pegou do Lídio, vendeu para o Altino. Entendeu? Então, O seu Pércio. só ficou a herança dos filhos do Zé Carlos, ou para os filhos do Saulinho, que é o Zé Carlos e o João Carlos, só ficou meia parte antiga, comprada pelo João Antônio Rodrigues no princípio. Que ano que eles chegaram? Quem? A família Rodrigues, o A Santana. família Rodrigues chegaram aqui em 1917. O senhor sabe o mês ou não? Não sei o mês. Mas... Quem que vem nessa primeira comitiva? Veio um batalhão de gente. Um batalhão bem grande. A primeira comitiva, inclusive o Paulo e Inês. O meu pai veio em 1916 olhar a terra. Estava em pura mata para comprar. Então em 16 eles já vieram para olhar. Já veio para olhar a terra. E aí no meio do ano seguinte, Anfrísio Rodrigues com Júlia Coutinho casaram-se no cartório de Assis. Eles moravam em como é que chamava? Aldeia. Eles moravam de favor na água da aldeia do avô do Tuta, cartorário nosso aqui por muitos anos, o seu Elias Carvalho, Teixeira Carvalho. Moraram na água da aldeia, que hoje é Tarumã. Entendeu? Então eles saíram de lá, Paulo. Saiu meu pai, o João Rodrigues, o Tertuliano, o João Rufino, o Zé Lino. Consta que, não muito atrás, logo bem em seguida, me apareceu Antônio Custódio. Com o Brás Custódio, compraram uma terra aí na cabeceira da Pereira. Entendeu? Esse é o grupo pioneiro do IEP. Que ano que foi o casamento do 1917. Do Anfrísio, o casamento também? O casamento dele se deu no ano de 1917. Em Assis. Em Assis. O João foi aposentar minha mãe, então teve que ir ao cartório buscar uma certidão negativa do casamento dela com o Anfrísio Rodrigues. Constou que, olha bem, 11º casamento lavrado no cartório de Assis. E Joaquim Galvão com Maria, irmã da mãe, da Júlia, também casou no mesmo cartório, no mesmo dia. Naquele tempo não havia cerimônia na igreja, né? Porque não havia uma igreja para se completar. Aí depois que eles vieram aqui, aí os pastores descobriram. Aqui as famílias da Figueira eram visitadas por Macambira, Simeão Macambira, e O Elias. Não, o Elias não veio visitar. É o Simeão Macambira e Isaac do Vale. Isaac do Vale e Simeão Macambira vinha aqui naquele rancho assim de palmito, coberto com tabuinha, né? Então pregava aqui, né? Então, um detalhe, eles vieram assim tão na pompa que um deles trouxe aquele flaque que chama, um capote assim, né? Então vestiu de flaque assim, dirigindo o culto debaixo de um rancho de palmito assim, coberto de taquara, ficou legal. Harmonizou bem. Então o Anfrísio Rodrigues e a Júlia Coutinho chegam casados aqui. Chegaram casados. Então, mas eles vieram logo após o casamento ou não? Logo após o casamento. Tá, então a data do casamento é uma data que vai indicar. Eu comentei isso lá em Tupã, quando eu fui lá na acupuntura, descobri uns caras lá de Assis, que estavam lá também. Aí eu falei, o Assis é a terra da história da minha família, né? Fui contando, sou muito, vamos dizer, eu sou muito xereta para conversar, né? Então, aí contei que meu pai, vocês querem saber, recorra lá, vá no cartório e peça lá uma certidão negativa do casamento de Anfrísio Rodrigues com Júlia. Vocês vão conferir que é o 11º casamento lavrado no cartório de Assis. Quantos dias tinha esse cartório? Com 11 casamentos? Era recente. Poucos dias, né? E de lá, ainda falei para eles assim, hoje os noivos se casam
Um vai para o Caribe, outro vai para Punta del Este, outro vai para Paris, outro vai para Roma ver o Papa, outro Nova York. O meu pai veio fazer lua de mel dele aqui na foice e no machado, no mato, no Peroba, dessa costura. Seu Pércio. Esse foi. E todo, é só meu pai, todo mundo também. Onde era exatamente a casa do Tertuliano Coutinho? A casa do Tertuliano Coutinho está aqui hoje na Fazenda Marabá. Então não tem a ver com a água dos patinhos ali onde está os aganinhos, os leme ali, não. É mais acima. Não, porque o Paulo, é o seguinte, Patinhos é apelido, porque aqui é pato. Patinho é apelido. Lá chama-se Água do Tertuliano. Isso. Tá em homenagem Posso, mas quando eles vieram, como chamava lá? Era Água dos Patos? Não tinha nome. Mas eles falavam patos, Água dos Patos. Podia até falar patinho mesmo também, né? Mas oficialmente registrado nos anais aí da prefeitura é a Água do Tertuliano. Isso, eu estudei na escola, a gente colocava na cabeça. Água do Tertuliano. Mas por quê? Ele foi o pioneiro na cabeceira. Ele está pertinho da cabeceira. Existe alguma casa onde era a casa dele hoje? Olha, muito tempo que eu não passo por lá. Mas é assim, acima dos Pazini ainda? É subindo? É na Marabá mesmo? Está próximo do Olheiro, de onde mina. Ali tinha uma mina bonita, que era chamada o açude do Joaquim Galvão, que tinha... Então é bem acima? Na cabeceirinha ali. Então é lá que se deu... Abaixo um pouquinho da estrada, quando passa para ir para Lebre, ali está o Olheiro, ali tinha uma mina bonita. Ao lado direito, para quem vai para Lebre. Isso, a nascente do Patinho. E foi ali que foi fundada a igreja? Foi ali que foi fundada a igreja. No caso do Tertuliano? Na água do Tertuliano. Em 1900. A casona onde o meu avô morou até o fim da vida eu conheci muito bem. Que era mesmo onde foi fundada a igreja? Na mesma que foi fundada a igreja. Onde Elias Tavares foi designado pelo presbitério para vir organizar a igreja. Ele só veio aquela vez, depois nunca mais voltou. Agora aqui, o Isaac do Vale e o Bacambira, eles que vieram mais de uma vez. Isso aí dos independentes. Agora do lado presbiteriano, porque eu tenho que destacar o Anfrísio, o João Antônio e o Zé Lino Santana eram sinodais, presbiteriano sinodal. Foi a mãe dessa da independente, né? E agora o João Rufino, o Tertuliano, a família inteira era um presbiteriano independente. Seu Pércio. Então, o pastor presbiteriano que vinha visitar João Rodrigues e Anfrísio e o Zé Lino era o Coriolano da Assunção, que deve ter morrido aqui em Prudente, foi dono da Piraí. Foi ele que vendeu como é que chama os antigos donos aí, são até hoje, dono da Piraí, como é que chama? Galvão. Galvão. É a mesma família Galvão, dos primeiros Galvão que chegaram aqui, ou é outro? Acredito que não. Acredito que não, é só outro. São outros Galvão. O seu Pércio. Lembra do professor Juju Galvoa? Interessante, né? E eles adquiriram essas terras de quem? Vocês vão levar um livro que está guardado ali. Esse livro já uma meia dúzia de gente leu. É uma pré-história da nossa região aqui. Não só no nosso reduto aqui, como desde de Santa Cruz do Rio Pardo para cá, veio por aqui. Chama-se José Teodoro de Souza. Essa história, Neide, remonta o começo dela antes um pouco da Guerra do Paraguai. É interessante, eu já li esse livro mais de uma vez e quero ler mais ainda. Então, posso gastar mais tempo aqui comentando sobre o livro? Posso? Então, é o seguinte, esse livro eu descobri por acaso aqui em Ipê, era do Armando Capitone, o Girê Sapateiro, foi quem me divulgou, entendeu? Eu peguei do emprestado dele, fiz uma cópia no Xerox, mandei encadernar, né? Espiral e facinho. E aí, o primeiro que leu depois de mim foi Oswaldo Gomes da Silva, nosso advogado, Nenê, do governador Eduardo. Eu aprendi o apelido dele com o João Seródio. O Seródio viveu no meio dele muito tempo, a gente trabalhou com ele, a gente chamava ele de Nenê. E ele tornou, rapaz, seguinte, o João já é mais chegado porque meu tempo de escola, João Jovenança, né? Então ele leu, ele tirou uma cópia para ele, tirou uma cópia para um primo, entendeu? Que o primo também teve
notícia do referido livro, interessou-se. Ele falou assim: esse primo meu é pastor protestante. Viu, Paulo? Falei, pois é. Depois, o Reinaldo leu, a Maria Zago leu, a Esther do Guilherminho leu o referido livro, entendeu? Depois, o Nenzo veio aqui também, atrás do livro, né? Eu mandei fazer um que era para a Selma não procurou, né? Está guardado, agora não dou mais para ninguém. E aí, o Nenzo fez 3 livros daquele. Levou lá para Prudente, em prazo rápido ele me devolveu o livro, né? Ele fez um para ele, um para o Zizo e um para o cunhado aquele casado da Edna, que mora lá em... O Jura? O Jura. Só para questão temporal, mas essas terras eles não compraram direto do José Teodoro. Compramos. Porque o José Teodoro já tinha morrido em 1875. O José Teodoro morreu na década de 80, no século de 80. Isso, 1875 ele morreu. Você pegou aonde isso? Eu tenho os registros dele, depois eu vou falar com o senhor, depois que a gente gravar, eu vou falar um pouco sobre o José Teodoro, que a gente levantou. Você levantou, então. Eu tenho um livro aqui que... Mas eles não compraram então direto, eles compraram de quem? Eles compraram da companhia? Não. De valorização? Não. E o meu pai fala que ele comprou um pouco porque o Zé Teodoro, Paulo, ele vinha até a Figueira, uma sesmaria, a sesmaria Neje, se você não sabe, são 13 léguas em quadra. 13 léguas. Então abarca mais ou menos um quadrado de perto de 80 quilômetros. Quadrado. Impressionante. Isso aí, cabe dentro disso aí uma média de 300 mil arqueiros. O Zé Teodoro foi ao Estado, foi ao governador da província, o interventor daquele tempo, quando ele foi emancipado, não chamava governador, chamava interventor Fernando Costa, em 1945. Então, e depois ele tinha um cunhado chamado João Silva, pegou outra área muito grande dali para cá. O meu pai falava mesmo que a terra da Figueira que ele comprou teve 2 preços. Um da banda de cá, o preço da banda de lá é outro. Então, uma parte era do Zé Teodoro, outra parte era do João Silva. Mas meu pai falou muito do tal Zé Teodoro Baê. 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 Isso aí é francês, viu? Não é fácil escrever, não. Baê. Tem X no fim. X. Tem X no fim. O Zé Teodoro Baê, eu acho que era já o início da terceirização da greva, né? É impressionante. Agora, antigamente, naquele tempo, o livro diz ali que se comprava uma água inteira, uma água inteirinha, por 1,5 conto. Você passou a ideia, pegar o espigão daqui, espigão de lá, espigão lá em cima e descer no Panema, com água aqui, por 1,5 conto. O senhor quer mudar para esse outro? Acho que está pegando sol no senhor, tá ruim aí, não? Não. Se eu quiser mudar aqui, não tem problema. Não, tá bom. Ô seu Pérez, agora só me explica uma coisa, para dar uma encurtada aqui. Os Almeida, os primeiros que chegaram, então chegaram pro lado de cá. Ainda não tinham habitantes aqui nessa região mais próxima do Ribeirão dos Patos. Não se tem notícia. Era lá para cima. Chegaram aqui, eu estava contando que eles saíam para pescar, então aí, mesmo pelo leito da água, assim, tomava conhecimento, por um acaso, podia encontrar com a pessoa, né? Eles viam alguns índios que não eram mais bravos, que tinha canoa, navegavam, o marido com a mulher, um indinho e tal, um foguinho assim, em cima de pedra, no sóis da canoa. Já em 17 e 18. O meu pai, isso aí já é de 20 para lá, né? Ainda tinha índio, então? Tinha índio, mas aqueles bravios que o livro do Zé Teodoro conta não tinha. O senhor sabe o nome desses índios? A nação? Não se sabe. Mas provavelmente é os antigos Guaranis, né? Os Guaranis que povoaram aqui a nossa região, e uma região muito grande. Os Guaranis desceram aqui para o sul todo, entraram até na Argentina e povoaram o Paraguai e o sul de Mato Grosso. E o que aconteceu com esses índios? O senhor tem ideia depois?
Ah, Nejo. Depois de 17, 18, o que aconteceu? Tenho sim. E aí meu pai contava. Meu pai contava. Aqui na abertura da estrada de ferro Sorocabana, os índios se opuseram. Não queriam. Os índios chegaram a arrancar trilho assentado no parafuso em cima, né, dos dormentos. Os índios chegou. E o Zé Jorge, o grande empreiteiro, tinha um contrato com o Estado de inaugurar 100 km por ano de estrada de ferro. Então, e não podia matar o índio. Chegaram a ligar fio elétrico, movido a baterias, cercando o trabalho, a frente do trabalho, para o índio pôr a mão e levar choque e a recuar. Chegou a morrer índio, sim, mas isso aí não impediu a aproximação e a perturbação do índio do trabalho. Você não vê hoje em dia lá no Belo Monte, lá no Xingu, o índio não está querendo. Está vendo na televisão? Não quer o recrutamento da água, né? Não quer que a água invada a reserva deles, né? Então, aí diz que meu pai fala assim que fizeram um crime, foi um crime contra o índio. Eles pegaram um vírus da bexiga brava e colocaram em objeto utensílico. O índio é muito atraído, né, por coisas bonitas, coloridas, e por ali o índio se contaminou. E era uma febre bravia muito alta, e o índio diz que curava na vida do índio, como na cultura do índio, ele cura a febre na água, no rio. Então aquela febre muito forte recolhia e matava o índio sem usar a mão de ninguém. Então meu pai falava assim, isso aí foi uma coisa que varreu o índio da região. Na época da estrada... Na época da estrada de ferro Sorocabana, que tinha que chegar lá no Porto de Epitácio. Diz que houve isso aí. Agora aqui na região de Quatá, por aí, nossa, morreu muitos índios matados por os caboclados que estavam lá, que o índio vinha perturbar. Já tinha café formado, ainda mataram índio, entendeu? Que vinha, né, perturbar os brancos, porque o índio não gosta do progresso, né? Derrubar mato para índio é um Seu Pérez, e a família, então os primeiros habitantes pro lado de cá, aqui mais próximo do Córrego dos Patos, o senhor acha que foi a família Almeida mesmo? Ou já tinha gente antes deles? Eu não posso dizer, Paulo, sobre o povo da Capesa, né? Eu não posso dizer, porque alguém que tivesse aí por conta da Capesa seria algum caboclo assim, beira de rio, né? Lá num ranchinho chamado Beirachão, ali, né? Mas para fazer o quê? Um homem que deu um grande impulso na formação, na colonização da Capisa, que foi o Jango Santana, viu, Nejo? Ah, é? O Jango, o Jono, o Tunico e o Ziquia, os 4 irmãos. Porque o doutor Raul chegando aí, essa matona, essa terrona, coisa roupa de boa, mata muito grossa. Agora, ele fosse fazer, ficava caro, né? E então ele fazia uma oferta assim, para os caboclos que gostavam de criar o porco, como o Jango foi um, né? Fala assim, olha, vocês entram aí, vocês derrubam quanto queira de mata. Plante o milho, crie teu porco, venda. Era um trabalho medonho levar um porco andando pelo chão, um porco gordo assim, para chegar lá em Paraguaçu, né? Que era a primeira vila e depois rancharia, né? Era um trabalho medonho. E ainda perdia, porque o porco ele fadiga e morre assim, de canseira, asfixiado. Terrível. Então, esses Santana entraram
aceitaram a proposta do Raul em cultivar 3 anos, depois deixar um pé de colonhão assim, plantado de muda, num compasso daquele café antigo, né? Por 4, por 3 metros, plantar uma cobra de E foi assim que foi abrindo. Então. É assim. Então eu sei que foi abrir. Eles abriram muito. Mas eles já se conheciam ou o Dr. Raul veio conhecê-los aqui? O Dr. Raul veio conhecer eles aqui. E o João Rufino trabalhava também para eles ou não? Não, o João Rufino não tenho informação que ele trabalhasse para o Dr. Raul, mas esse Santana, que era o sobrinho do João Rufino. Irmão da Irmã Maria. Uhum. O Santana, que era. Exatamente. O velho pai, o pai desse Santana, da tua avó, Não tinha vindo. chamava Antônio Santana. Era filho do André Santana. Antônio Ingraço. Já nem graça. Ele morreu, ele não chegou a vir, né? Não, ele não chegou a vir para cá. Ô seu Pércio, Tinha a avó Tudinha, né? e nessa época, o senhor acha que o Jaguareté, o Laranja Doce já estava habitado? Também no mesmo tempo? Esporadicamente, assim, muito longe. O livro que vocês vão ler, que eu vou dar vocês querendo lê-lo, fala de Adão Medeiro lá na Laranja Doce, ou lá na Nhumas. O Adão Medeiro, segundo o escritor do livro, ele de noite ele soltava o monjolo que estava assim encostado com a casa, né? Acho que até debaixo de uma meia água assim, uma água furtada, como é chamado. Porque aquele monjolo trabalhando, o índio respeitava, não chegava. Sabia o que era aquilo, né? Então não chegava. Tinha medo. Tinha medo. Isso aí, a caravana que veio, quem escreveu o livro, passaram pelo rancho do Adão Medeiro. O Adão Medeiro morreu na mão do índio. O índio o matou. Não teve como escapar. Então havia 2 anhumas, né, que no livro menciona. A anhuma daqui e a anhuma daqui. 2 anhumas, que podia ser. Outra pessoa também que o livro fala, interessante, que tem um punhado descendente dele aqui, é o padre Seródio, viu? Uhum. Padre Francisco Seródio. O padre Seródio é bravo também, deu tiro, matou gente. Morou no Salto, aqui em Conceição, depois morou lá perto da Anhuma, para lá. Outra coisa interessante que fala é a fundação de Conceição do Monte Alegre. Aquilo ali é velho, nejo, você não faz ideia. O Zé Teodoro requereu, pediu ao governo a implantação do novo patrimônio em 1873. Quando foi em 75, o Zé Teodoro morreu. Não sei se você tem esse dado lá. Morreu e está sepultado em São Pedro do Turvo. O autor do livro falou assim, escreveu: se alguém, na época, né, o livro é de 23, se alguém for a São Pedro do Turvo e querer visitar o túmulo de José Teodoro de Souza, jamais ele vai identificar, porque não tem nenhuma menção. Eu tive lá no cemitério. É um homem que teve, é um homem que morreu sem honras, merecia uma honra muito grande. O vô do Nego Camilo nasceu lá também, São Pedro do Turvo. São Pedro do Turvo. Então tinha essa menção. Morreu em 1875. Conceição já estava plantada aí. Foi o primeiro comércio. O meu pai ia a cavalo em Conceição para comprar sal e querosene, coisa que na terra que não dava, né? Ia no dia e voltava? Não. Quando ele ia já havia morador no São Mateus. Ele posava no morador São Mateus, soltava o cavalo no piquete, o homem dava um paiol assim para ele dormir, ele levava um fogo, dormia ali, no outro dia encilhava o cavalo e ia. Na volta a mesma coisa. Para não viajar à noite, né? Porque às vezes encontra com um abraço aí de um gato, né? Meio avantajado, né? Aí fica feio. Agora, viu, Paulo, outra coisa também. Quando vieram com a mudança de sair da água da aldeia com o carro de bois, trazendo um punhadinho de cada coisa, de cada família, porque não cabia tudo no carro do boi. O carro de boi, o soalho dele é um pouco mais comprido que esse sofá, um pouco, uma largura assim, né? Volta para lá, os 2 bois primeiro já vai ali, né? Então não cabe muita coisa. Porco também, gordo, não cabe nada no carro do boi. Só se pusesse empilhado. E vieram primeiro os homens assim, para depois trazer as mulheres? Vou contar a história. Chegaram,
Tava aquela pilha no terreiro lá de uma casa, de toda a mudança, um punhadinho de cada um. O essencial. Uma roupa, né? Uma roupa de cama, as mudas para estar aqui, enfim. Deu um pacote bom. Aí, quando ficou tudo assim empilhado, tudo reunido, o carreiro chegou, olhou, falou assim, é para levar tudo isso aí? O José Santana, tio avô? João Rufino. O José Santana, João Rufino, um deles, né? Falou assim, é para ir tudo isso aqui tem um punhado de cada família. E não cabe no carro. Aí o José Santana, com aquela disposição que ele tinha, falou assim, mas não cabe por quê? É por volume ou por peso? Tá achando que tá, porque também trazia, né? Feijão, gordura, arroz, né? Tocinho, enfim, coisa arada, assim, para poder viver os primeiros dias aqui no mato, né? Eles trouxeram 40 folhas de zinco. Zinco é igual a essa eternite fininha que tem aqui, assim, né? 40 folhas não fosse uma pilha mais do que isso aqui, assim. De zinco, muito fininha. Assim, para que chegar aqui e cortar os varejão e já montar de emergência um barracão para acudir o sal, o açúcar e as roupas, caso chovesse não molhar. Aqui na Boca do Sal. Aí o José Santana, que é o Zé Lino, falou assim, então, quer dizer que se puser dentro do carro, vai. Os boi puxam, vai, tranquilo. Por peso não, é por volume. Então, eu vou arrumar. Subiu dentro do carro, falou, vamos me dando. Ele foi arrumando, colocou tudo dentro do carro, veio parar aqui. Então é disposição, né? Não perdi. E viu, Paulo? E outra coisa, o vizinho mais próximo deles aqui chamava Pedro de Matos. Estava lá na Marambaia, nos campos da Marambaia, perto do trocamento. Pedro de Matos? Pedro de Matos. Lá que os bois do carreiro voltou para ter capim nativo para os bois comer. Campo nativo. Ninguém plantou, Deus que plantou. Nativo, Pedro de Matos, morador mais próximo. Dá o quê? Uns 30 quilômetros, no mínimo. Porque daqui na Gardena é 20, até no GC é mais uns tantos, tá para frente o GC. E quantos dias eles demoraram? Não estou sabendo neste, mas a marcha de um carro de boi não é muita coisa não. É muito lento. Eu acredito que eles, para vir da aldeia, da água da aldeia aqui, de carro de boi, perto de uma semana. Porque tem os pousos, né? Tem que pousar, soltar os bois para comer, em algum lugar que haja pasto, o morador que ia ao longo dessa Aí vieram os homens. Duas mulheres vieram juntas. Vó Joaquina, mãe do pai, e Júlia, minha mãe, filha do seu cuidado. Tem uma história interessantinha aí, viu? Bem interessante. As duas mulheres que vieram da primeira viagem já ficaram. Joaquina, vó, e Júlia, minha mãe. A Joaquina é a esposa do... A esposa, mãe do Eufrísio. É a mulher do Antônio Joaquim Rodrigues? Como que é o... Isso, exatamente. Mãe do Antônio Joaquim Rodrigues. Aliás, esposa do Antônio Joaquim Rodrigues. Antônio Joaquim Rodrigues, que é a minha a avó Joaquina, eu tenho uma lembrancinha dela, viu, Nejo? Que ela morreu em 39 aqui, está sepultada ali. Joaquim. Então, Nejo, olha aqui. Não é? Das Santanas não vieram? Não, das mulheres não. Veio o João Rufino? Veio só, veio o João Rufino e o Zé Lino. Porque a esposa do Zé Lino é a Filó, irmã do pai, Filomena. Né? Tinha ficado lá ainda na água da aldeia, depois que vieram. Não sei quanto tempo demorou. Então, ali fizeram um ranchão assim, comum, para abrigar todos. Depois dali, cada um foi identificar o seu lote para depois passar a trabalhar dentro dele. Entendeu? Para cá, para lá. Né? O Tertuliano mais lá embaixo, o Anfrísio ali, o João ali, o João Rufino aqui, o João Zé Lino ali. Então, quando começou a derrubada,
eles derrubaram a mata. Então, eu acho que um fogão era o único lá que cozinhava, para os homens todos que estavam trabalhando. Então, a minha mãe trabalhou desde o início, hein? Ei, Julinho, trabalhou. O que é? Está com medo? Não, pode falar, por favor. Então, eu até esqueço, você aí está sendo. A minha mãe aprontava um caldeirão bem grande de boia para ir levar lá para os homens que estavam lá no eito derrubando pau. Não só era muito para ela carregar, o terno de homem que comia devia ser perto de uma meia dúzia. O Lídio Santana tinha 14 anos, ele ia padrinhando, ajudando a minha mãe, um revólver aqui na cinta, assim, para vigiar na onça, aqui ajudando a levar a porta. Ele era um menino de 14 anos. A mãe da minha mãe casou com 17 anos. Com 18 anos, minha mãe era mãe do Nelson, aqui em 9 de maio de 1918. O primeiro nascido, o senhor falou, aquela hora não falou. Exatamente, eu ia falar aquela hora, não falou. Primeiro nascido de Nelson, filho na Água da Figueira. Na Água da Figueira, E no mesmo ano nasceu Ruth, filho do João Antônio Rodrigues, que o João Antônio já trouxe o Calvino nascido lá para trás, para a Água da Aldeia. Manuel, como que é o nome? Do primeiro nascido? Nelson. Nelson. Coutinho Rodrigues. Que dia? 9 de maio de 1918. E no mesmo ano nasceu a Ruth. Aí veio a menina, né? Nasceu aqui na Água da Figueira. A Ruth era de quem? Do João Antônio. João Antônio Rodrigues e Isabel Galvão. Quanto tempo depois o senhor acha? Quanto tempo depois o senhor acha? No mesmo ano. Mas não sabe o mês, não, Não sei com certeza o mês. Deve ser lá depois do segundo semestre, né? Eu acho. Como chama a esposa do João Antônio? João Antônio? Isabel Galvão. Ela é parente do José Augusto Galvão ou não? É irmã. Que é o marido da Maria Santana. Isso, da Maria Santana, exatamente. Já podemos passar para a genealogia ou não? Posso perguntar? Se eu só perguntar o da avó Maria e o vô Lídio casaram aqui então. Olha, você sabe o ano que eles casaram? A tia Nina nasceu em 24, então eles devem ter casado então não casaram aqui. Não. Não. Eles devem ter casado em Conceição ou no patrimônio da Pitangueira. Maracaí chamava Pitangueira. Não, sim, mas se conheceram aqui. Eu acredito o vô estava com 14 anos, que daí veio a avó Maria aqui. Mas vocês não são primos, veja. Porque o teu bisavô, Antônio Santana, não chegou a vir para cá. Ele nasceu. Mas a avó Tudica veio com toda a filharada. Veio com na toda mesma a filharada. época. Olha, não digo da primeira viagem, mas na mesma época. Dentro de um ano, dois, por aí já estavam. E ela não se casou de novo, a Tudica? A dona Tudica não casou de novo. Era Gertrudes, né? Gertrudes. Que é o primeiro túmulo do cemitério. Eu cheguei a ver a avó Tudinha uma vez ou duas, bem morena. Índia, né? Meio indiana. Meio indiana, Ela era índia. Ela era bisneta de índia, ou a avó dela teve a avó Tudinha. Porque, veja bem, a mescla que aparece da tez da pessoa, né? Da pele, da cor, então, da Tudinha evidenciou mais no Jango, no Jona, e no Ziquia e na avó Maria. A Lídia já era lemoa pura. A Orminda, a mesma coisa. Aquela do Túrbio lá de São Paulo, chamava Guilhermina. Você tem aí? A Guilhermina. A Luísa era bem morena, acho que a Luísa era a mais morena de todas, que era caçula, né? Eu não conheci. Então, a Luísa. A Luísa eu não conheci. Eu conheci porque era menina, ela vinha na casa do Zequia, que era aqui na frente, eu morava ali. E o olhinho puxado também. A Luísa era a mais morena de todas, que eu pude notar. O Jona, mais moreno, o Jango, isso aqui. Agora o Tonico, de homem foi só o Tonico, que pintou bem em alemão. Agora as mulheres, a maioria, 3 pelo menos, Lídia, Orminda
e como é que fala? A Zeferina, Guilhermina. Guilherme. Então esses bem E a avó Tudica não tinha. alemão. O senhor sabe, ela não tinha terra, né, aqui. Não. Ela veio e os filhos trabalharam, por isso que Tá, foi o Jonas isso, e tal, para então, Capisa. Mas o Siquia não tem lembrança, não. Acho que comprou uma chácara boa aqui, bem grande. O Tonico, uma chácara lá embaixo, onde estão os castilhos hoje, era do Tonico. Né? Mas o depois Jonas que eles foram. também fez a casa dele e comprou a terra lá embaixo. Teve lá um área até boa de terra. Mas depois que já estavam aqui trabalhando. Depois que estava aqui trabalhando. Eles vieram assim, meio agregado do João e do Zelino. O Zelino comprou 40 alqueires de terra da Figueira. O João Rufino comprou mais, né? E os outros não vieram para cá. Mas eu vou colocar aqui um detalhe impressionante. A esposa do André Santana era Rodrigues. Qual é o nome dela? É isso que eu quero saber. Antônia Maria Rodrigues, irmã do Antônio Joaquim. Então todos esses Santana são primos de primeiro grau do João Rufino, o Antônio Ingrato, o Zé Lino e a Maria são primos de primeiro grau do João Antônio, do Anfrísio, da Maria, da Filomena e da Brígida. Isso, sim. Pela mãe. Isso, então matou a Eles, além de primos, eles ficaram cunhados, porque dois desses sobrinhos ficaram genro do André Santana. O Zelino ficou genro, né? O Zelino é casado com a Filomena. Ah, então por isso que a Filomena está dos dois lá. Ah, então a Filomena e José Lino aqui estão lá e estão aqui. Então, Filomena e José Lino. A Filomena é irmã do Anfrísio com o João e a Maria Antônia casou com o Pedro. O Pedro deixou 3 meninas, a Maria Antônia, viu? Qual Maria? Quem é a Maria Antônia? Maria Antônia é a esposa do Pedro Santana, que também era filho do André. Irmão do João Rufino e do Zelino, o Pedro. O Pedro morreu novo. Então tem mais um outro irmão. Ele foi ofendido de Cascavel. Morreu novo e deixou 3 meninas. Raquel, Aurélia e Mariquinha. Ah, peraí, deixa eu marcar. Então filhas do Pedro e da Maria Antônia. Depois a Maria Antônia contraiu segundas núpcias com o Luiz Garcia de Oliveira, que é chamado Luiz Gonzaga. Aí veio a pilharada mais fechada um pouco. Aí veio Edna, veio Laide, veio Odete, veio Raquel e veio Criópolis. Então peraí, o Pedro Santana era casado com a Maria Antônia Rodrigues, que é filha do Antônio Joaquim Rodrigues. Peraí, Antônia Rodrigues. Essa é a mais velha da Irmandade, viu? A Maria era a mais velha. Então, segundo o João Antônio, terceiro meio Anfrísio, depois a Filomena, depois a Bia. Maria que é a Brígida, casada com o Fernando Garcia de Oliveira, irmão do Luiz Garcia de Oliveira, que casou com a Maria Antônia, e irmão do Adalberto, meu pai do Gui. Espera um pouquinho, seu Pércio, vamos devagar aqui. Seu Pércio, os filhos da Maria Antônia com o Pedro Santana, são 3. São 3. Como chama? Aurélia, Raquel e Mariquita. Maria. Pode pôr Maria. Espera só um pouquinho. Mariquinha, Daí a Maria Antônia Rodrigues casa em Luiz Garcia de Oliveira. Só um pouquinho. Segundas núpcias com Luiz Garcia de Oliveira. Luiz Garcia. É do mesmo Libório lá ou não? Não. Bom, eu não sei. É da família do Gui? Não é da família do... É da família do Gui. Então é da família do Gui. E daí ela irmão tem... do pai do Gui. Ah, sim. Irmão do senhor Adalberto, pai do Gui. E daí, quais os filhos que ela tem aqui com esse Luiz Garcia que o senhor falou? Edna, Odete, Laide e a Celeste e o Creópolis. O único homem. É o único homem, Cleópolis. Tá. Agora o Zé Lino e a Filomena tiveram o Paulo, Silas, Filoselina. Quem forneceu a cidade? É o senhor mesmo. Foi eu? Tem um relato. O Wilson, Gamaliel, Alfa, Aldina, Álquila
Áquila. Áquila. Esse nome é masculino, né? Áquila. Onésio, Undécima e Ademir. Onésio e Ademir. Tá. Onésimo e Undécima. É Undécima e Ademir. O Ademir. A Filomena. Tá, Filomena e José ali, na questão dos dois lados. A Brígida, o senhor conheceu? Casado, conheci minha tia. Casou com quem? Casou com Fernando Garcia de Oliveira, popular Nandoca. Que é irmão do Luiz também, não? Irmão do Luiz. Então, é Brígida Rodrigues só, não é? Brígida Rodrigues, Como que ele chama? Fala de novo. Fernando Garcia de Oliveira. Nandoca. É, o popular Nandoca. Fernando Garcia de Oliveira. E os filhos deles? Os filhos é Jonatas, Abigail, Mercedes e outro nome, o povo antigo, viu, Neja? A caçula chamava Giovannici. Como? Giovannici. Giovannici. Todos eram o nome da menina. Giovannici. É tudo junto? Tudo junto. Giovannici. Isso aí é coisa hebraica, né? É a última? A última. São 4 então? 4. Tá, e tinha mais irmãos além do João Antônio, o Anfrísio, a Maria Antônia, a Filomena e a Brígida? Não tenho notícia. Então... Os 5. O Anfrísio Rodrigues é casado com a Júlia Coutinho. Só Júlia Coutinho. É. Tá, depois eu vou perguntar dos Coutinho, senhor Júlia Coutinho. Daí eu tenho aqui os nomes que o senhor já passou. A Maria Santana e José Augusto Galvão, o senhor sabe como chamavam os filhos deles ou não? Da Maria Santana? Da Maria Santana, não sei se todos, eu lembro... Se o senhor lembrar. Eu lembro apenas eu lembro de 3, que um é minha tia. O primeiro é Daniel. Filho do Zé Galvão. O segundo, Israel. E o terceiro é a mulher Ernestina. Ernestina. Foi nessa aí que o Juju aplicou a letra dele, viu? É boa. A Ernestina é mulher de quem? Do Cornélio Coutinho. Cornélio. Ela veio ser nora do Tertuliano. E o Antônio Joaquim Rodrigues e a Antônia Maria Rodrigues, que tem mais um... São só os dois irmãos ou tinham mais? Que eu tomei conhecimento é só, viu, Paulo? E o senhor não sabe o nome dos seus bisavós? Não sei o nome dos meus bisavós. Os pais do Antônio Joaquim Rodrigues, nem da... Não sei, não soube do nome. É uma falha, né? A pessoa devia informar mais, né? Perguntava pro meu pai, como é que era o nome do teu avô, né? Então o senhor, o seu Elídio, o seu Silvério, o Guilherme, são todos primos seus de 3º grau. Os avós são irmãos, no caso, é isso, né? O avô do senhor é irmão da avó do Elídio Santana, do Guilherme Santana, é isso, né? Só confirmando. O avô do senhor Antônio Joaquim Rodrigues é irmão da avó do Elídio Santana, do seu Guilherme Santana. Exatamente. São os avós que são irmãos, né? Os avós são irmãos. Então quer dizer que os pais são primos legítimos, o pai do senhor e o meu pai e o pai do Elídio, o Zé Santana, o João Rufino, o Pedro Antônio são primos de primeiro grau. Exatamente. Exatamente.